27 de dezembro. Meu interesse por vocês é mais nobre do que vocês podem pensar. Isaías 55, 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os seus caminhos não são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nunca devemos duvidar do amor de Deus, do interesse de Deus por nós. Por que ele mentiria para nós? Se Deus não nos amasse, ele poderia nos destruir só. Poderia ter destruído lá quando Adão e Eva pecou. Por que ele teve todo esse trabalho, todo esse sofrimento, se ele não tinha nenhum interesse puro, real, verdadeiro, de um amor incompreensível para proporcionar a nós? Qual foi o objetivo inicial da criação humana, se não o amor? Um amor que nós não conhecemos, um amor que excede o nosso conhecimento. Nunca deveríamos desconfiar ou duvidar do que Deus fala. O que Deus fala está em sua palavra, na Bíblia. Não deveríamos discutir ou de maneira sutil buscar uma justificativa para não fazer aquilo que Deus quer. Como aconteceu com Adão e Eva. Um ficou acusando o outro de ter errado, quando o que precisava era só uma coisa: humildade para aceitar que eles erraram e pedir perdão. Nós erramos, não deveríamos ter feito isso, jamais. Mas nós desconfiamos de Deus. Assim como a serpente disse que Deus está escondendo alguma coisa de vocês. É certo que vocês não vão morrer, não. O problema é que ele não quer que vocês sejam igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Porque se vocês conhecerem o bem e o mal, vocês serão como Deus. Mas ele não quer isso, essa coisa boa ele não quer para vocês. Até hoje repercute essa ideia satânica através de milhões de motivos e milhões de ardis em nossa vida para justificar o erro. E o pior é que entra na palavra de Deus, dá uma interpretação errada, completamente fora de contexto bíblico, para defender uma ideia que não é aquilo que Deus quer. Então desconfia de Deus, do amor de Deus, gosta do pecado. E Isaías 55, de 6 a 9 diz: o meu interesse por vocês é mais profundo. O meu pensamento, o meu plano, o plano que eu tenho para vocês é tão maior do que você pode imaginar.
Ah, se você imaginasse, você não tem mente capacitada para imaginar o que eu penso para vocês, que o meu plano que eu tenho para vocês. É bom demais. Eu quero esquecer tudo de errado que aconteceu. Nós vamos começar tudo de novo. Eis que faço nova todas as coisas. Mas precisamos escolher, dar uma oportunidade para Deus, deixar Ele fazer algumas coisas, mesmo que a gente não entenda totalmente. Mas na palavra de Deus disse, confie. Por mais paradoxo que seja, e é mesmo, porque o que se está falando aqui é contra a teologia daqui de baixo. É uma teologia lá do céu. Então não vai bater, porque nós estamos no meio em trevas do pecado, e o que ele está propondo é algo mais alto, é a luz. Não é trevas, vai ter problema. Vai nos desagradar em muitas coisas, mas o Espírito do Senhor está aqui para nos ajudar a sermos vencedores, como tantos foram vencedores. Na parte sexual, José largou as vestes na mão da mulher de Potifar e saiu correndo. Ele poderia justificar muitas coisas para fazer as coisas erradas, mas não. Disse, isso Deus não quer. Quando foi para dobrar-se diante daquela estátua que o rei tinha feito, os amigos de Daniel não se dobraram, dizendo, não farás para ti, não adorarás outros deuses, estátuas. E eles foram jogados lá no forno, naquela fogueira, e ali Deus esteve com eles. Então devemos escolher essa aventura de viver ao lado de Deus, desafiando as leis desse mundo. Nem todas as leis desse mundo é contra. Nem todas as leis de Deus é contra as leis daqui. Mas tem alguns que são chaves. Andaremos nas trevas ou andaremos na luz? Como que Deus revela a luz? A luz é Jesus. Se não houvesse a Bíblia, Deus preservado por milênios a Bíblia, do jeito que está no original, que já por si só já é um milagre, nós não saberíamos nada sobre a cruz do Calvário. Se não tivesse escrito, não sabíamos nada. Já tinha acabado tudo. Esqueceu. Não tem preservação nenhuma. Mas se tivesse também só escrito e não tivesse a ação do Espírito Santo, também não creríamos. Era apenas mais um livro. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele age para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então não temos motivo justificativo para andar nas trevas. A palavra de Deus revela o caminho, o interesse de Deus. E a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E sua palavra, a Bíblia, nos conecta à verdade. Pilatos perguntou, o que é a verdade? A verdade é Jesus. Onde eu encontro? Na Bíblia. Nada pode contradizer a Bíblia.
ninguém nesse mundo que já viveu, que viverá, ou que vive, pode falar algo contra a Bíblia. É a carta de Deus para nós. Sem ela, estaríamos na ignorância a respeito da revelação do Filho de Deus. E Jesus, tomando sobre si a humanidade, essa foi algo que é inexplicável. Um Deus, deixando de lado seus atributos, sem utilizar seus atributos, vem na humildade, se torna um ser humano, como se fosse Adão e Eva, antes do pecado, vem para se tornar nosso Salvador. Então ele se une entre os seus interesses e os interesses de Adão e Eva pecaminoso. Os filhos de Adão e Eva que caíram. O interesse dele é esse plano maravilhoso. Meus pensamentos são mais profundos do que os seus. E se une com os pensamentos dos filhos de Adão, que no fundo, não querem saber de nada. Nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo. E pertence a nós, como livre-arbítrio, deixar ser convencido. E enquanto que pela divindade de Jesus, pela humanidade de Jesus, ele se une esse interesse dele em nos salvar. Pela divindade, ele se apega ao trono do Pai, Deus Pai. Então há uma união de interesses. O meu interesse por vocês é mais nobre, profundo do que vocês pensam. Isaías 55, 9. Por que é tão difícil se desapegar do próprio eu? Porque nós temos a natureza pecaminosa e nada nesse mundo vai nos tirar essa natureza que o apóstolo Paulo dizia, essa morte que está dentro de nós, que nós carregamos para cá e para lá, lutando contra o que nós realmente queremos. E essa luta é o grande conflito entre o bem e o mal. Por isso que, se não fosse o Espírito Santo estar dentro de nós, nos ajudando, seus anjos, Pai, Filho e Espírito Santo, estaríamos perdidos. Não haveria esperança. Mas ele diz, não é impossível. Lembra-se de Abraão? Você acha que ele queria matar o filho dele? Ele se alegrava em matar o filho dele? Não. Mas ele ouviu que Deus dizendo, vai lá no Monte Moriá, que eu vou te mostrar, e lá faça um altar e sacrifica seu filho. Ele poderia dizer não, mas ele foi. É a fé que move nossas atitudes. Então ele desapegou do próprio eu, porque o objetivo dele ele não queria ir. E assim você pode pegar exemplos e mais exemplos da Bíblia. Agora, o que faz diferença também é a humildade, que nos ajuda a submeter nossas ideias pré-concebidas, submeter a palavra de Deus. A nossa soberba às vezes não deixa. Nós somos prepotentes, soberbos, orgulhosos. Temos a nossa opinião. Você está lendo na Bíblia que está escrito amarelo.
Você, não, mas eu acho que é azul. Mas tá amarelo. Não, amarelo tá, mas eu acho que é azul. E assim. Nunca duvide. O meu interesse por vocês é mais nobre do que vocês possam pensar.